Fala turma, estamos começando mais um Jovem Cast, um podcast realizado pela Cijan Jovem, e é um projeto que eu acredito muito, porque a gente traz empreendedores, a gente traz pessoas para falar da sua vivência, das suas experiências, trazer um conteúdo que transforma os nossos negócios, porque educação transforma. Eu acredito muito nessa ferramenta, pois você está ficando cada vez mais habilidoso. Cada conhecimento novo, você cria novas skills. E um empreendedor habilidoso, ele está mais próximo ao sucesso. E hoje nós vamos falar sobre cooperativismo de crédito. E para falar desse assunto, a gente trouxe três pessoas aqui que entendem muito, né? O Antônio Gilberto, diretor superintendente do Cicobi Credicopa, o Ricardo Moreira, gerente da agência ali da Presidente Kennedy, né? Mais isso aí, próximo ao Rodão, né? Que todo mundo vai entender. Esquina com o Rodão lá. Esquina do Rodão. E Alberto Alisson, nosso gerente da agência da Avenida do Comércio em Janaúba. Isso aí, nós vamos falar muito hoje sobre cooperativismo de crédito. É uma tendência, não vamos dizer uma tendência, mas ela vem crescendo muito, né, ao longo dos anos. Eu queria conversar com você, velho. Como começou a Cicobi Credicopa, né, que era um outro nome antes. Conta um pouco da história pra gente. Isso aí. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? Como diz, a gente não sabe o horário que vai passar. Mas, Thiago, a Credicopa, hoje então Credicopa, começou lá atrás, né? 1997, né? Na Cijan. Então a Cijan é a mãe da Credirais, vamos falar assim, né? Sim. Nasceu lá da necessidade, né? Que a gente, quanto empresários, né? Necessidade de nós termos, né, uma condição bancária de taxas, de ofertas de crédito, custo mais baixo, né? Foi na gestão ali do Juarez, da Casa Cristiane, Gama, né? E aí veio o Sebrae, participou junto, né? E aí convidamos a Secrenge, que é a nossa central, para falar um pouco de cooperativismo de crédito, né? E ali nós abraçamos a ideia, e aí surgiu o nome Cred Gerais, né? Das Minas Gerais, da Serra Geral, né? Uma palavra mais abrangente, né? E naquela ocasião, né? Eu fui o primeiro presidente fundador, com o Jacques Davis e seu Hildon, saudoso seu Hildon, né, que é pai do Paulinho da Gama. Sim. Né? Dois garotos novos, né? E o seu Hildon veio para dar um peso ali, nos ajudar ali, né? Trazer uma vivência maior, uma experiência. E ali nasceu-se, né, a Cred Gerais. E aí a gente abriu a agência, começamos ali como primeiro aplicador, né? Sempre vou render homenagem à Cabala, né, da Cabala Louças, porque ele foi o primeiro aplicador, acreditou na gente, né? Então eu sempre falo, porque a gente tem que valorizar quem, né, valoriza, né, a entidade. E assim teve vários fundadores, né? E aí começou a Cred Gerais. E lá para o ano de 2017, né, houve a primeira fusão de cooperativas, né? A gente fez uma fusão com a cooperativa de Paracatu, né? Chamava Credipar No, que é Paracatu e Noroeste. E lá o pessoal achou o nome, né, Cred Gerais muito mais bacana, porque a cooperativa estava crescendo realmente a nível de Minas Gerais, né? E aí fundimos com uma cooperativa grande, né, lá no Noroeste de Minas, né, que é Paracatu. E aí a gente teve um quadro de expansão, saímos ali em torno de 12 agências, fomos para 27 agências, né, até o ano de 2024. Né? E agora recentemente fizemos outra fusão com uma cooperativa lá de Pato de Minas, que é a nossa Credicopa hoje. Né? E aí surgiu-se o nome de ficar como Credicopa, né? E recentemente também a Credicopa fez a fusão com a Credipatos. Então hoje a Credicopa, nós somos a segunda, a terceira maior agência, uma cooperativa de Minas, né?
Você vê que bacana. Então a cooperativa cresceu muito, hoje estamos em 3 estados, Minas, Goiás e Bahia. Temos mais de 58 agências, né? Mais de 3 bilhões de ativos, então a cooperativa hoje ela ficou muito parruda, né? E aí a gente começa a trilhar um novo caminho como uma das maiores cooperativas aí, né? 12ª do país, então é uma cooperativa bem já é muita coisa, bem né? robusta, né? Isso aí. Ô Ricardo, na prática ali, para quem ainda não conhece, né, a diferença entre uma cooperativa de crédito, que é como é o Sicoob Credicorp, para bancos tradicionais. Qual que é as principais diferenças que tem ali? Ô Thiago, eu poderia te dizer que não é romantismo não, tá? Antes de vir para a cooperativa, eu fui convidado para estar assumindo a agência lá da Presidente Kennedy em 2017, né? Até então eu estava 19 anos no banco privado, né, em outra instituição. Então assim, eu sempre tive essa queda, né, pelo cooperativismo. Então assim, há um abismo entre uma instituição financeira, né, entre uma cooperativa. A cooperativa, ela dá voz ao associado, ela ouve o associado, tenta sempre atender da melhor maneira, né, de forma sustentável, né? Então assim, ela abrange em todos os aspectos, né, tanto financeiro, social, inclusive as cooperativas sempre têm esses projetos, onde a gente apoia aí os projetos da PAI, projeto do Mauro, Guarda Mirim, né? Então assim, a gente tem, além de toda a sustentabilidade, a gente sempre busca isso, né? Para o associado, a gente ainda tem esses projetos sociais. Então assim, é um projeto muito bacana, gigantesco, né? Hoje é uma realidade, né, Gilberto? Sim. Então assim, hoje já o cooperativismo já está praticamente em todo o Brasil, né? Então assim, é muito interessante o projeto, vale a pena conhecer. Hoje o cooperativismo, né, vamos falar de Sicoob, né, que é a nossa cooperativa, o banco é Sicoob. Hoje nós temos um número, somos vamos falar, a instituição financeira com mais números de atendimento no país. Pontos de atendimento. Rede de agências. Rede de agências. Enquanto outros bancos estão fechando, o Sicoob está crescendo, abrindo mais agências, né? Sim. E dentro do Sicoob, né, dentro das cooperativas, ela tem uma característica que o cooperado, ele meio que se torna dono da instituição, né? Como que funciona isso na prática? Verdade. Na cooperativa, o usuário, que no banco tradicional ele seria cliente, ele é o cooperado. Então a gente trata os nossos associados pelo nome de cooperado. Sim. Então o cooperado, ele é usuário dos serviços da nossa cooperativa financeira, no caso Sicoob Credicorp, mas ele também é dono. Mas por que ele é dono? Ele é dono porque ele tem poder decisório. Na Assembleia Geral Ordinária, todos os anos, ele vai votar de acordo com as proposições feitas pelo Conselho de Administração, inclusive pelos próprios cooperados, as destinações das sobras da cooperativa, por exemplo. Porque na cooperativa a gente não fala de lucro, a gente fala de sobras. E essas sobras, elas são utilizadas para remunerar o capital do cooperado, para investir em projetos sociais. E na Assembleia, independente da quantidade de recursos que o cooperado tenha, cada cooperado ele tem direito a um voto. Então ele toma decisão, ele é dono da cooperativa. Então é um modelo de negócio extremamente democrático, onde todas as pessoas que fazem parte têm vez e têm voz. E como bem disse o Ricardo lá atrás, sem romantizar, isso é fato, né? As assembleias, elas são feitas as convocações com bastante antecedência para que os nossos cooperados possam participar. E nessas assembleias, todos os cooperados têm vez e têm voz para tomar decisão e dirigir os rumos da cooperativa. Você chegou a falar aí também como das sobras, né? Que tem as sobras financeiras que faz a distribuição ali no final do ano, como que é? Normalmente você fecha o ano, né? E aí nós temos a assembleia que ela acontece, poderá acontecer até abril. E ali é apresentado o balanço, né? E o que deu de sobras, que é na Assembleia, como o Alberto comentou. E ali o Conselho de Administração ela faz a proposição dessas distribuições de sobras, né? Porque você tem fundos obrigatórios, que é o FATS, que é para o desenvolvimento tanto do cooperado, treinamentos,
quanto da equipe. E o restante ali, ela é dividida, remunerando na cota capital, que é o valor que você, quando entra na cooperativa, você aporta ali um valor. E ali depois, esse valor todo que deu de sobras é rateado entre os cooperados. Isso é interessante demais, até para o cooperado que está ali, que está participando junto com vocês no dia a dia, né? E além dessas, o banco, da cooperativa, ela ter as sobras, ela conseguir aproximar mais o cooperado da agência. Quais os produtos que vocês trabalham lá hoje, Ricardo? Tiago, hoje, se você for analisar no que tocante aí de produtos, né, e serviços financeiros, a cooperativa hoje não deixa a desejar em nada. Tá? Então, em todas as linhas, em todas as frentes, né? Tanto o produtor rural, o comerciante, o grande produtor, o grande comerciante, o pequeno empresário, né? Então a gente tem aí todas as linhas aí que a gente consiga atender aí a demanda, né? Então, assim, se você for analisar hoje uma instituição pública com a cooperativa, não tem diferença alguma, a gente consegue atender em todos os quesitos. Sim, hoje, com o advento do crescimento do consórcio, né? Hoje o consórcio ele vem crescendo muito. Hoje vocês trabalham com várias linhas de consórcio lá também, Alberto? Verdade. Como o Ricardo bem colocou, hoje a gente tem um portfólio de produtos completíssimo, que vai desde CDBs, que a gente chama de RDC, que é o Recibo de Depósito Cooperativo, que, diga-se de passagem, remunera muito melhor que os bancos, com a mesma garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que a gente chama de FGCOP. Se você quiser investir em fundo de investimento, você pode. Se você quiser ir para o mercado de ações, nós temos o Home Broker para te atender. Se você quiser investir em letras de crédito, nós temos também. Então, uma infinidade de produtos e serviços. E falando especificamente do consórcio, é impressionante o crescimento que nós temos alcançado ao longo dos últimos anos, porque o nosso consórcio, além de ser um consórcio que contempla bastante, a gente tem taxas extremamente competitivas. Então nós estamos aí no top 5 dos maiores players de administradores de consórcio do país e a gente continua avançando. Por quê? No consórcio você tem uma gama de possibilidades com financiamento que fica muito mais barato do que os financiamentos convencionais. Através do consórcio você pode adquirir veículos leves de passeio, motocicletas, carros elétricos. Nós temos um consórcio para pesados que um empresário pode modernizar sua frota adquirindo ou trocando seus caminhões. Nós temos o consórcio e na linha de pesados você pode também adquirir máquinas agrícolas, implementos agrícolas. Nós temos o consórcio de serviços que é muito amplo, né, para uma gama impressionante de serviços que vão desde a construção civil até cirurgias de saúde, cirurgias estéticas. Nós temos o consórcio de bens duráveis. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades. É só mesmo você conhecendo a cooperativa Cicobi Credicopa para você entender que, independente da sua necessidade, do seu porte, você vai ser atendido pelo Cicobi Credicopa. É isso aí, né, Alberto? Ainda mais essa época de juros altos, né? De juros altos, hoje o que você consegue investir e pagar barato numa parcela de um carro ou que seja de um outro bem é o consórcio, né? É o consórcio. Nós temos consórcio a partir de 7%, 7,20. 7,20%. Não, é 7,20 imóveis e 6,4 para automóvel. Então, assim, 6,4 no valor total. Total. Então, se você, né, você vai pagar em 60, 72 meses, tem consórcio, né, que nós temos aí de imóveis que é 240 meses, né, é no total. Então isso aí dá nada praticamente de juros. Quando a gente fala de um financiamento convencional, a gente está falando de juros compostos, né? E quando a gente fala do consórcio, a gente está falando de uma taxa de administração que ela é colocada sobre o montante total. Então você não tem a capitalização mensal dos juros. Então fica muito barato, né? E é uma forma extremamente racional para você fazer as suas aquisições. Então por isso que o consórcio desponta bastante no mercado e o Cicobi também se destaca nesse sentido. Só completar aí o que o Alberto falou, Thiago, igual, por exemplo, você pega aí uma carta de consórcio igual essa semana, a gente está ainda na promoção de semana que vem, né? A 6,4. Se vocês pegam esse 6,4 de taxa de administração e transformar ela em taxa de juros em 70 meses, ela vai dar aí 0,10 ao ano. Então, assim, a disparidade de custo final é uma coisa gigantesca, né? E
o consórcio hoje do Cicobi, ele tem uma grande vantagem, que ele não é limitado assim como as demais nos termos de sorteio. Então, assim, enquanto aquele fundo, aquele grupo tem reserva, eles vão contemplando. Então tem grupos aí que a gente contempla aí 10, 15 cartas dentro do mês. Então, assim, a gente tem um lance lá por sorteio, né? E as outras você pode ficar dando lance. Então, assim, são vários contemplados aí dentro do ano, dentro do mês. Então, assim, ele te dá uma leque de opções, né, de oportunidade de você estar sendo contemplado mais rápido. Sim. E hoje, sem dúvida, o consórcio ele se tornou um ponto-chave dentro de qualquer planejamento financeiro, né? Um outro tema também que eu queria abordar com vocês. Hoje o agronegócio a gente sabe que é o motor da nossa economia, né? Hoje, quais são as soluções que o Cicobi Credicopa tem para esses produtores? O que vocês conseguem ajudar essas pessoas lá na cooperativa? A gente trabalha hoje com o Plano Safra do governo federal, então são as linhas de repasse. Então a gente faz esse repasse para os produtores, tanto o pequeno, que é o pronafiano, quanto o médio ou o grande produtor. Essas classificações elas são feitas, né, os produtores rurais entendem melhor, pelo próprio Plano Safra todos os anos, com base no faturamento de cada produtor. Então a gente atende esses 3 portes, mas além das linhas de crédito rural, a gente tem as outras linhas de financiamento, as outras linhas de crédito, e a gente tem produtos que também atendem muito bem o produtor rural, como o consórcio de pesados para aquisição de máquinas agrícolas, o próprio cartão de crédito, que é sim uma ferramenta muito utilizada hoje em dia pelo produtor rural. Então é todo um ecossistema que a gente possui dentro da cooperativa para poder atender esse produtor rural, mas tão importante quanto os produtos e serviços é o atendimento consultivo que a gente presta. Então a gente tem toda a infraestrutura técnica, né, para a realização de projetos que são realizados pelo próprio Cicobi Credicopa, que eles têm não apenas um cunho de realização de projetos, mas de consultoria ao produtor rural. Inclusive, para o produtor que for fazer o seu primeiro empréstimo rural, o projeto é gratuito. Né? Então, quando ele vem à nossa agência e ele vai fazer esse recurso pela primeira vez, né? O projeto é gratuito, porque é feito pelos nossos próprios técnicos. E a gente, quando fala rural, a gente atende todas as áreas, né? A gente tem aí recursos destinados para a área de banana, né? Que é a região muito forte na região, produção de aves, né? Gado, né? Então milho, soja, feijão. Então assim, a gente consegue atender uma grande vasta de opções de produtores aí que a região nossa é bem diversificada. Então a gente consegue estar chegando aí a todos eles aí. A gente é parceiro do Sindicato, né, Rural de Janaúba também, estamos sempre presente, né, na Expo Janaúba, né? Então já tem 5 anos aí que a gente está junto aí na Expo Janaúba e participando dos leilões, promovendo o agronegócio na nossa região. E o cooperativismo ele vai muito além só das linhas de crédito, né? Hoje, Alberto, quais são as ações hoje que vocês fazem, né, para o desenvolvimento da nossa região, né? Ao longo dos últimos anos, nós do Cicobi, como o Gilberto bem colocou, nosso diretor, nós revertemos parte muito significativa das sobras da cooperativa para projetos sociais. Então, as associações de resgate e cuidados animais, a gente tem fornecido ajuda aos asilos, a diversas ONGs em vários segmentos. Em Janaúba, especificamente, nos últimos anos, a gente investiu pesado em educação financeira, cooperativista, empreendedorismo, educação socioambiental nas turmas do primário, inclusive todas elas da rede municipal, né, para potencializar o nosso impacto social. A gente fez isso durante os últimos anos e a gente continua fazendo. A gente desenvolve constantemente palestras sobre educação financeira, educação cooperativista, empreendedorismo. Então, além de oferecer recurso para várias instituições de caridade, ONGs e tudo mais, como eu coloquei anteriormente, a gente também presta um atendimento extremamente consultivo e racional dentro das nossas agências. Então, quando você recebe atendimento em uma cooperativa do Cicobi Credicopa, você não está simplesmente recebendo um atendimento como cliente tradicional de banco. A gente presta um atendimento extremamente humanizado, consultivo e direcionado para que a gente atenda a demanda do nosso cooperado de forma que ele possa perseverar e prosperar na sua vida financeira. Então,
são inúmeras formas de atuação da nossa cooperativa, além de outras, né, cidades que a gente também está presente. A gente desenvolve obras muito específicas. A gente tem o Dia de Cooperar, que é desenvolvido todos os anos, que são ações muito pontuais, específicas, que vão variar de cidade para cidade, né? Então, são inúmeras formas, inúmeras frentes de atuação que a gente mantém. E um outro diferencial da cooperativa, né? Os cooperados da nossa região, quanto maior for o crescimento da nossa agência, mais volta um retorno para a nossa região. Exatamente, exatamente. Eu falo o seguinte, nosso lema é justiça financeira. Então a gente faz a justiça financeira em relação aos bancos comerciais, né? As taxas de juros nossas são mais baixas, né? O atendimento, como o Alberto falou, é humanizado, né? Então a gente tem a parte de aplicativo, da parte digital, né? Que hoje os bancos vêm digitalizando muito, mas nada supera o contato humano, o relacionamento, né? Nós somos seres humanos, nós não fomos criados para estar sozinhos, nós temos que estar com outros, né? E o lema da cooperativa é exatamente esse tratamento humanizado, esse relacionamento e a valorização do cooperado, que ele é dono da cooperativa, né? Então, é onde que o cooperativo tem crescido muito, que é esse retorno que a gente dá para o cooperado. Sim. Nós oferecemos atendimento humanizado, tratamos os nossos cooperados ou não cooperados que visitam as nossas agências da melhor forma possível. Porém, a gente nunca deixa de investir no digital. Eu convido a todos vocês que estiverem nos assistindo nesse momento, abra a sua loja de aplicativos, que seja no iPhone ou no Android, e olha lá qual é a nota de avaliação do nosso aplicativo Cicobi, para que vocês tenham noção do que é a qualidade que nós temos no digital também, para poder entregar para os nossos cooperados. Já ganhou vários prêmios de melhor aplicativo bancário para você ter a operacionalidade, a funcionalidade dele é muito simples, muito intuitivo, muito completo. Isso aí. Ô Ricardo, e para quem ainda não é, né, cooperado do Cicobi Credit Copa, qual o recado que você deixa para essas pessoas que estão assistindo? Ué, Thiago, quem ainda não é associado, né? Então fica aí o nosso convite, né? Tenho certeza que vão gostar, né? A partir do momento, se você ainda não tem esse conhecimento de como funciona o cooperativismo aí, né? Que vem crescendo de números exponenciais, né? Então, assim, chegou o momento, lá em uma das nossas agências, né? Toma um cafezinho com a gente lá e a gente faz um bate-papo, a gente pode estar apresentando a cooperativa, os números, né, o que a gente tem para oferecer, e lembrando de que o cooperativismo vai ser sempre o seu melhor parceiro. Fica aí o convite. E eu atesto isso, né? Porque eu sou cliente, né? Eu sou cooperado do Cicobi Credit Copa desde 2017, né, Ricardo? Sim. É o meu gerente lá no banco e essa proximidade, né, que a gente tem com o banco, de bater um telefone, cara, estou precisando de uma linha, o que você está tendo, quais são as vantagens, você poder ir lá e ser atendido, isso é muito bom e faz muita diferença, né? E tem que lembrar, gente, que a cooperativa é para todos, né? Empresários, pessoas físicas, MEI, produtores rurais, toda a sociedade pode ser cooperada, né? Então, é ir lá e abrir sua conta e ser feliz com a cooperativa. Muito bem. Então, pessoal, eu acho que ficou muito bem explicado como que funciona o Credit Copa, como que é o trabalho que eles desenvolvem, e eu como cliente, eu atesto para vocês que realmente faz a diferença. Os outros bancos, cada um tem a sua característica, né? Mas o cooperativismo, ele tem essa aproximação, a gente tem esse calor humano, a gente consegue ir lá bater um papo, entender melhor sobre as vantagens, né, que a cooperativa oferece. Eu faço esse convite para vocês. E um outro convite que eu quero deixar para vocês é: compartilhe esse episódio, um episódio enriquecedor, um episódio onde a gente traz informações que talvez um amigo seu não tenha essa informação, e você compartilhando, você está somando com a vida dele. É isso aí? Fechou. Então eu quero agradecer todos que estiveram aqui presentes. Se você está aqui ainda, eu quero que você deixe nos comentários
qual é o próximo assunto que vocês querem ver no Jovem Cast, beleza? Então já curte, compartilha e vamos pro próximo episódio.